Javier Milei, do Liberdade Avança, e o ministro da Economia peronista, Sérgio Massa, do União pela Pátria, se enfrentam no segundo turno das eleições presidenciais da Argentina. O pleito está marcado para domingo, agora, 19 de novembro. A reta final da campanha foi marcada por troca de farpas e acusações e até suspeitas de fraude eleitoral. A campanha presidencial foi encerrada ontem à noite. As pesquisas apontam um cenário incerto. O Instituto Atlas diz que Milei é o favorito, com 52,1% dos votos. O levantamento da CELAG, por sua vez, fala que Massa seria o vencedor das eleições, com 50,8% dos votos. Mas quem está 100% bem informado sobre as eleições é ele, Caio Matos, diretamente de Buenos Aires. Caio, seja muito bem-vindo ao Meio-Dia em Brasília. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, gente. Tudo bem? E aí, Caio, como é que foi o encerramento da campanha? Como é que está o clima aí em Buenos Aires? Agora, momento decisivo, né? Agora, quem pediu voto, pediu. Quem não pediu, não pede mais. Bom, as campanhas nas ruas, pelo menos, se encerraram ontem. O Sérgio Massa, ele encerrou numa escola aqui em Buenos Aires, no bairro da Recoleta, apelando um pouco mais para a classe média portenha, né, que são os habitantes da cidade de Buenos Aires, e também para os mais jovens, que nós sabemos, nós temos demonstrado isso desde o começo há meses que o Milei é favorito entre os jovens, então ele está tentando apelar para públicos que podem ser chaves para ajudá-lo a ganhar essas eleições. O Milei, por sua parte, fez um ato aberto em Córdoba, que é basicamente a capital do anti-kirchnerismo. É o bastião mais importante que o Milei tem para conseguir ganhar estas eleições. Ele teve a melhor performance em Córdoba no primeiro turno, mas ele precisa aumentar muito mais lá a quantidade de votos para compensar o bastião do peronismo, que é a província de Buenos Aires, que é muito maior, que representa cerca de mais de 30% dos votos, enquanto que Córdoba só representa 10%. Uma coisa interessante de se destacar é que Córdoba, como eu disse, foi uma província muito importante para quem faz oposição ao kirchnerismo, e foi o caso também do ex-presidente Maurício Macri, que agora é aliado de Milei, e até move os pauzinhos na campanha dele desde o segundo turno, desde que começou o segundo turno, após a candidata do Macri, né, a Patrícia Bullrich, ter sido derrotada, já ter ficado pelo caminho no primeiro turno. Agora, uma coisa interessante que eu queria comentar é que nessa semana o Massa fez atos muito fechados, a imprensa mal tinha acesso do que queria da agenda dele com antecedência e era quase sempre em lugares fechados. O Milei também fez atos bem menores do que o primeiro turno, porque existem vários fatores que levam aos candidatos a fazerem atos menores neste segundo turno. Mas também há um certo receio, eles acreditam que, como você mesmo comentou muito bem na sua abertura, na sua introdução, os votos já estão meio que encaminhados, está muito difícil agora de conseguir mais votos. Então, eles têm feito os comícios menores. A gente mostrou nas redes sociais o ato do Milei em Ezeiza, que é na província aqui de Buenos Aires, na região metropolitana de Buenos Aires, anteontem, né, na quarta-feira. Mas o Milei encerrou a sua campanha mesmo em Córdoba, campanha nacional, ontem. E ele mobilizou, se você vê as imagens da mobilização de Córdoba, você vê muita gente, mas segundo as estatísticas oficiais, a polícia comentou calculou 15 mil pessoas lá no ato dele. Para dar um parâmetro, como eu falei que é uma importante capital do antikirchnerismo, o Maurício Macri, quando encerrou a sua campanha em 2019, lembrando que em 2019 não teve segundo turno, e o Macri perdeu, ele tinha levado 70 mil. Então, temos um sinal de que não está fácil para ninguém nesta eleição. Fácil para ninguém. Inclusive, eu li algumas matérias ontem de alguns colegas aqui da imprensa brasileira. A gente já falou isso aqui no programa, né, Caio? Há uma tentativa de você reduzir o debate Massa, Javier Milei, a um debate que no Brasil também foi reduzido a Lula-Bolsonaro. Né? Na Argentina as coisas são um pouco mais complexas, então não dá para a gente fazer necessariamente uma ligação direta, enfim. E é nessa reta final de campanha, né, Caio, como você mostrou para a gente, me parece que
eu não sei se eu estou equivocado, e por favor, me corrija se eu estiver equivocado, tá? Me parece que o eleitor argentino, ele vive uma situação muito de desesperança. Ele não vota, ele não vai para as urnas com as boletas, que inclusive nós já mostramos aqui, ele não vai com aquele sentimento, nossa, a Argentina vai melhorar. Eu quero votar em alguém para que a Argentina não piore. É esse o sentimento que que você tem percebido nas ruas? Ou ainda há algum resquício de esperança na política argentina, Caio? Bom, uma coisa que eu sempre comento é que os argentinos não são muito de ficar ostentando as afinidades partidárias deles. Então é muito difícil definir o clima. Mas eles também não são. A situação é difícil, eles reconhecem isso, mas também não é um povo melancólico. O que importa é que, como algumas pesquisas já tinham apontado, alguns levantamentos de opinião pública de antes das eleições mesmo, de muito antes, tem uma mobilização muito forte na Argentina pedindo por mudança. E essa mobilização é tão forte que o próprio candidato da situação, o ministro Sérgio Massa, não fala que ele vai ser a continuidade, porque ele sabe que a situação está bem complicada. Ele se apresenta agora como uma mudança, agora no segundo turno, que ele tem só ele contra o Javier Milei, ele se apresenta como uma mudança coordenada, uma mudança ordenada, que é mais ou menos o discurso que a Patrícia Bullrich, a candidata do Macri, tinha feito no primeiro turno. E se tornou, e o Massa sabe que se ele fica nesse dilema entre mudança e não mudança, ele perde. Então, ele tem justamente tentado desviar o debate para uma questão de uma mudança ordenada no governo dele e uma mudança caótica no governo do Milei, que seria, na verdade, aquilo tudo que nós comentamos da campanha do medo no primeiro turno, que continua neste segundo. Eu queria até trazer algumas coisas que surgiram na campanha do medo que eu achei interessantes. O La Nación trouxe, que é um dos principais jornais aqui da Argentina, trouxe um compilado de banners e propagandas de guerrilha mesmo, como se diz na publicidade, promovendo o medo ao Milei. Nós já sabemos que na internet... É justamente isso que eu queria explorar contigo, Caio. Nessa reta final, é muito típico de campanha eleitoral, né? Quando você tem uma disputa acirrada, você tem... Isso não só na Argentina. No Brasil, você também tem esse processo. E eu sempre comparo um processo simbólico como das eleições de 2002, que o PSDB, naquela disputa ali, pau a pau com Lula, investiu naquele vídeo que virou histórico, né, da Regina Duarte, dizendo, né, durante a campanha do José Serra, dizendo que ele tá aqui, ele tem medo, que ela teria medo de um governo Lula. E essa campanha do medo na Argentina, ela de fato, nesse momento, Caio, pelo que você começa a me relatar, ela parece que virou a tônica nessa reta final, não é isso, Caio? Sim, na reta final, até mesmo já no primeiro turno, porque muitas pessoas aqui dependem, e aí eu e o Rodrigo Oliveira fizemos uma matéria muito boa na esteira do resultado do primeiro turno sobre a questão do assistencialismo aqui na Argentina. Muitas pessoas dependem da ajuda do Estado, seja com planos sociais, que são benefícios ligados a condições trabalhistas, laborais, né? Seja por subsídios. Então, aqui pesa muito. E aí nós temos alguns casos aqui, eu não sei se dá para mostrar bem na imagem, o novo banner deles nas estações de trem no Terminal Constituição, que é o principal terminal de trens aqui de Buenos Aires, você percebe, aquela mesma história do... Só levanta um pouquinho o jornal, porque isso é legal da gente mostrar. Olha aí, só. Pronto, consegue tá ver perfeito. Bem? Bom, não, antes, no primeiro turno, se falava que a tarifa do trem ia continuar a mesma com o Massa, que ia manter os subsídios, e o Milei e a Bullrich, que ainda estava na disputa, iam aumentar para 1.000 pesos. Agora, já aumenta, que aqui, olha, aqui diz aqui, eles falam de custo mensal também, isso é importante. E aí aqui, qual é a diferença? Eles estão destacando o custo mensal para dar a dimensão de quão grande o valor vai ficar, porque esse 2.474 pesos é o mensal com o Massa, que continua o valor do transporte público, o mesmo valor de agora, da tarifa. Com o Milei, subiria para cima de 1.000 pesos e ficaria na casa de entre 40 e 50 mil pesos por mês. Então, são valores mais exorbitantes para chamar mais atenção, porque agora a dimensão é do custo mensal que eles estão fazendo. Antes eles tinham feito só do valor
da passagem, né? E uma coisa interessante também, esse eu ainda não consegui. Caio, Perdão. 2 segundos, me tira uma dúvida. Não, que é isso, eu que te peço perdão aqui por te interromper. Essa é uma imagem do jornal, qual jornal, Caio? La Nation. Tá, É La Nation. Isso daqui é um banner que está né? É um banner que está na Estação Constituição. É importante destacar, esse primeiro número é referente ao boleto com massa, tanto que está em azul e está escrito com massa. O boleto é a tarifa, né? O custo mensal seria 2.000 pesos e 400, porque 2.400 pesos, porque a tarifa do ticket, a unidade, continuaria a mesma. E com o Milei aumentaria de 40 mil a 50 mil. Não consigo enxergar aqui direito, por conta da tarifa ficar sem subsídios, pelo menos segundo Massa. Só para a gente trazer aqui para nossa realidade, 2.400 pesos daria mais ou menos quantos reais? 2.400 pesos é difícil falar, porque muda com muita frequência. Mas eu posso usar um parâmetro que eu gosto de usar bem, que é a minha refeição aqui diária. Minha refeição diária, normalmente, como um restaurante decente, eu gasto 5.000 pesos. E fazendo as contas, só que as contas são traiçoeiras, porque aqui na Argentina eu uso o meu cartão de crédito do Brasil, e por isso eu uso o dólar MEP, que é o dólar do mercado financeiro, é um dos dólares do mercado financeiro, né? Então eu tenho uma cotação muito mais vantajosa que um argentino normal teria, e aí daria na casa dos 30 e poucos reais a refeição. Mas, como eu disse, não são quase reais, poucos argentinos têm. 33 reais, 5.000 pesos, né? Fazendo na cotação do mercado financeiro, que o turista consegue, mas o argentino normal não. Só para a gente ter uma ideia, né? Que, obviamente, que é só para a gente ter uma noção, mais ou menos, do que representa, até para quem não está muito acostumado com cotação, né? Então, assim, por exemplo, eu não estou tão acostumado quanto você para fazer viagens internacionais, né? Você já é um menino rodado. Então, eu ainda tenho que fazer as minhas contas. Então, 5.000 pesos, 33 reais, né? Fazendo a conversão ali da questão da passagem, 2.400 pesos, a gente estaria falando de algo na casa dos 16, 17 reais, mais ou menos, né? Uma tarifa do metrô de São Paulo, por exemplo, de onde eu sou, está na casa dos 4 a 5 reais, que dá por volta de uns 1.000 pesos, mais ou menos. Então, seria uma tarifa que seria cara até mesmo para os padrões de São Paulo. Bom, em um lugar só mais... Voltando à campanha do medo, Caio, porque eu acho que esse parêntese, eu acho que ele é importante para que a gente consiga trazer, e aí por que eu insisti nisso? Porque para a gente conseguir trazer um pouco para a nossa realidade o que os hermanos vivem, né? Porque a gente fala muito, né, desse universo a gente fala muito dessas eleições, mas, lógico, né, como a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, é bom para a gente ter esse olhar um pouco mais... um pouco mais apurado sobre o que acontece aí em Buenos Aires. Por favor, continue com a campanha do medo, mestre. Está coberto de razão. Eu só queria trazer mais um exemplo, porque o La Nación traz vários, de universidades públicas, de estatais, mas tem um lugar aqui que chama atenção, que eu ainda não consegui ver, eu vou tentar ver no sábado, que hoje vai ser um dia corrido aqui. O Banco Central. O Banco Central, precisamos fazer uma recapitulação. No domingo passado, teve o debate presidencial, o único debate presidencial do segundo turno. E o Massa, para fazer aquelas provocações questionando a sanidade mental do Milei, falou que o Milei teria rancor do Banco Central, porque no passado ele fez estágio lá, e isso é verdade, e o estágio não foi renovado. E segundo o Massa, e uma bibliografia não autorizada sobre o Milei, teria sido por não ter passado um teste psicotécnico. Não existem outras evidências, pelo menos, que comprovem essa história. E no Banco Central, colocaram um banner enorme agora com escrito: tudo isso por um estágio que o Banco Central não renovou? Então, olha o nível que chegamos na campanha para deslegitimar o Javier Milei. E aí, gente, campanha eleitoral na reta final vale absolutamente tudo, né? Quer dizer, vale você apelar até para a sanidade mental dos candidatos, né? Se bem que os candidatos sempre apelam para a sanidade mental, nossa, eleitores. Ô, Caio, para a gente encerrar... Sim. Oi, por favor. Não, tem um analista que é aqui político da Argentina que ele fala isso, ou tem outros também, mas ele fala muito bem, de que o segundo turno foi criado não para se eleger o mais favorito, mas é para evitar que alguém seja eleito, né?
É a campanha da rejeição, É né? o voto Quanto do maior, contra. é o voto do contra, é a campanha da rejeição. Inclusive, esse é que é o ponto. Quando você analisa a pesquisa eleitoral, então, essa, inclusive, é um dos pontos, esse é um dos pontos que, inclusive, eu sempre bato, né? Quando eu faço uma análise de pesquisa eleitoral. Sempre se falar votos válidos em candidato X na pesquisa estimulada. Não. O cenário que você precisa chegar é, primeiro, o voto espontâneo. Segundo, rejeição. Né? Então, quanto maior a rejeição, menor é a chance daquele candidato ser eleito. Então, segundo turno é isso. Segundo turno é campanha de rejeição, é campanha do medo, é campanha do eleitor pensar qual desses dois vai ser menos pior. Né? E aí é por isso que eu falei no início do programa. Né? Quer dizer, é o momento em que você troca um pouco a esperança pelo medo. Campanha eleitoral, quer seja na Argentina, no Brasil, tem essa conotação. Caio, para a gente fechar esse papo diretamente de Buenos Aires, eu queria te perguntar uma última coisa. Falei um pouco sobre o clima. E aí, como é que está a expectativa para domingo? Né? Tem diferenças em relação ao Brasil? Porque no Brasil, o clima do domingo da eleição, eu sou suspeito para falar porque eu amo política. Então, eu sempre falo que domingo de eleição, ainda mais quando é eleição presidencial, para mim, eu, repórter, é como se fosse cobertura de final de Copa do Mundo. É quando você decide tudo. Então, há uma expectativa, há uma ansiedade. E olha, que eu estou falando aqui que eu já cobri a eleição presidencial, estou pegando, eu vou retroagir, vou me entregar. 2006, 2010, 14, 18, 22. Então, assim, eu já estou com 5 eleições presidenciais nas costas. Uma como correspondente e as outras 4 como repórter já em Brasília. Qual a expectativa aí, Caio? Tem essa ansiedade? Ou tá todo mundo pensando, gente, quero que acabe logo isso e eu quero voltar para a normalidade? Eu acho que é porque é aquele negócio que eu comentei, né? A maioria quer uma mudança, só que não se sabe se é uma mudança mais tida como supostamente ordenada, porque também não dá para saber até que ponto realmente o Massa pode promover uma mudança ordenada, e não dá para saber até que ponto o Milei pode ser uma mudança que seja tão nociva para a sociedade. Então tem esse jogo de ansiedades e de medo que é inevitável. É o medo pelo novo, porque você não sabe se o novo realmente vai ser uma mudança ou se vai ser uma mudança para muito pior, né? Então tem sim um certo receio, ainda mais porque, como eu falei, a disputa está bem acirrada, porque as pesquisas eleitorais, elas têm dito, as pesquisas eleitorais não podem ser mais publicadas desde a semana passada, mas eu tive acesso a alguns monitoramentos internos desta semana. E elas apontam o Milei com uma leve vantagem acima da margem de erro, ou às vezes dentro da margem de erro. Para alguns analistas de opinião pública, eles já me dizem que o Milei tem uns 70% de chance de ganhar, mas você não pode subestimar a máquina peronista e a cultura política da Argentina e todas as condições relacionadas ao medo de perda de subsídios. Tanto que o Milei até tem focado nessa reta final da campanha, o último spot publicitário dele foi falando justamente o que ele não iria fazer, ou pelo menos o que ele promete não fazer, que é agora ele fala que não vai mais privatizar a saúde, que não vai privatizar a educação, então ele tem focado justamente nisso para conter o receio da população argentina. Que é muito parecido com a campanha com o spot final da campanha do Macri, que foi vitoriosa em 2015. Mas vamos ver o que os argentinos pensam sobre isso no domingo. Só para fechar, Caio, eu não sei se você tem essa informação, e aí, enfim, eu vou te perguntar algo, eu vou te pedir logo desculpa se você não tiver, e também vou compreender se você não tiver. A imprensa local já fala da expectativa de resultado, apuração, se vai sair no domingo mesmo, segunda-feira pela manhã, como é que tá isso? Não, a expectativa... Eu vi um comentarista ou outro brincando do tipo, vamos ver se a eleição não acaba no domingo, mas não, a contagem de votos, embora o voto seja impresso, a contagem de votos é extremamente rápida. No primeiro turno, eu me lembro que falavam que ia talvez ser concluída às 10 da noite, foi concluída antes. Agora as autoridades, se eu não me engano, não me lembro se agora foram as autoridades ou foram fontes... em off para veículos da... Se as autoridades falaram oficialmente, se falaram em off para um dos veículos de imprensa daqui, que provavelmente já vai ser terminada a contagem desse segundo turno, porque não tem mais eleições locais, para prefeitos, para governadores, agora é só para presidente mesmo.
Acredita-se que talvez já encerre a contagem de votos mesmo às 9 da noite. 9 da noite, né? Então, só pra lembrando que a encerrar não eleição ela começa significa... às 8. As urnas são abertas que horas, Caio? São fechadas que horas? um horário, se eu não me engano, parecido com o do Brasil, né? Que é das 8 às 6. 8 da manhã às 6 da tarde, né? É porque no Brasil vai das 8 até as 17 horas, né? Então também tem isso. Apuração rápida mesmo com as boletas. E olha, Caio, te agradeço muito, desde já te agradeço muito pela tua participação. Acho que eu faço aqui uma manifestação pública antes. Com certeza o nosso chefe Felipe Moura Brasil deve fazer algo parecido, mas eu quero te agradecer muito por trazer esse clima aí diretamente da Argentina. Eu acho que a nossa audiência ela merece, pela forma como ela acompanha o nosso jornalismo independente. Aqui, eu já falei N vezes, aqui é um jornalismo sem maquiagem, sem amarras com absolutamente ninguém. E é muito bacana, a gente tem um repórter que conseguiu trazer esse clima da Argentina no primeiro turno e agora no segundo turno. E segunda-feira, obviamente, que eu vou te sugar mais uma vez, né? Porque os elogios não vêm fáceis, né? Então, assim, eu sou bem provalecido, admito, sem problema absolutamente nenhum. Segunda-feira eu quero você aqui, Caio, para a gente comentar provavelmente o resultado das eleições na Argentina. E aí, amigo, como diria, parafraseando Eduardo Cunha, que Deus tenha piedade dos hermanos argentinos. Boa tarde para você, Caio. Obrigado, Wilson. E se eu puder, ainda mais uma coisa? Ainda Por é favor. possível? Ok. Lógico, fiquemos espertos para a questão da taxa de participação, que é algo muito difícil de se prever. A do primeiro turno foi relativamente baixa, quase foi o recorde, mas acabou não sendo depois que se apuraram, chegou na apuração completa de 100% das urnas. Então temos que ficar espertos para isso. O Milei tem uma rejeição menor que o Massa, por mais incrível que possa parecer. Então, maior participação significa que tem mais chances do Milei ganhar, porque ele tem um teto, ele tem um alcance máximo de votos maior do que o Massa. Mas a taxa de participação é muito difícil de prever. Tem feriado na Argentina, muitos argentinos podem viajar, é feriado na segunda, né? Então vamos ver como vai ser a taxa de participação.